Oi, seja você muito bem-vindo a esse canal. Esse que pode ser um canal também um pouco seu. Basta você se inscrever, compartilhar e fazer os seus devidos comentários, dando propostas sobre os vídeos que são colocados ou até mesmo, às vezes, fazendo proposta de novos vídeos. Então eu espero que você goste. Hoje a gente vai entrar no tema dos números. Para falar a verdade, a gente vai finalizar esse tema. A gente vai falar sobre o número 3 e o número 7. Grandes números e maravilhosos números na Bíblia. Bom, eu espero que você goste do que vai ser dito, que você compreenda e que isso te ajude a alcançar mais revelação, mais conhecimento de quem é Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que esses números nos falam? Bora lá! Tá bem, então vamos lá, vamos começar a falar sobre os números de Deus, tá? E só para relembrar mais uma vez, você não deve se apegar a esses números, você não deve tratá-los de uma forma como um ídolo, como algo assim extraordinário, mágico. Não, os números, mais uma vez, tá? Eles são só uma representatividade e eles são mais uma direção de Deus, é um caminho de Deus. Sim, através dos números a gente consegue identificar, achar muita coisa. É isso, inclusive, que esse estudo está procurando trazer, está procurando ser aplicado. Mas eles nunca devem se transformar em um certo totem da nossa vida. Mais uma vez, como eu disse lá no começo, a gente não deve, por exemplo, tentar verificar a nossa data de nascimento e ver se tem alguma coisa. Porque eu nasci num dia 7, é o número perfeito. É porque eu nasci no dia 6, o número da criação, então eu sou amaldiçoado. Não, tá? De forma nenhuma. Isso não deve ser a forma com que você vai levar a sua vida. Muito menos até com que você vai levar muitas coisas da Bíblia, tá bem? Eles sempre são direção, sempre são caminho, mas tome sempre muito cuidado. Para quê? Para que você veja da forma correta, da forma como Deus aplicou, e não da forma como o mundo vem tentando trazer. Porque, novamente, como eu disse lá no começo, o que ocorre é que, infelizmente, o mundo transformou demais a questão dos números, transformou demais os números, né, num torno geral, e por isso a gente hoje está vendo essa questão tão má difamada, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os dois últimos números, que é o 3 e o 7. E você já está vendo aí, a gente vai começar pelo número 3. São talvez os dois números mais interessantes a se falar, talvez sim, tá? Mas são dois números muito especiais. E mais uma vez, tá? O que acontece é que infelizmente não vai dar para trazer uma totalidade desses números, até porque também é uma infinidade de coisas. Mas aqui esse estudo visa fazer muito mais com que você tenha um primeiro contato, se já não teve, ou tenha um maior conhecimento, caso já conheça, e, se possível, sim, possa caminhar para frente, possa ver um pouquinho melhor as coisas como elas são e ter um pouquinho mais de clareza, principalmente à luz da Bíblia e da palavra, tá? Então, plenitude e perfeição divina. Falando sobre o número 3, vamos falar um pouquinho sobre o que representa esse número 3 na Bíblia. Então, há 4 números perfeitos na Escritura, que são eles: o 3, que ele é uma perfeição divina, ok? É o 7, que é uma perfeição espiritual. É o 10, que é uma perfeição ordinal. E é o 12, que é uma perfeição governamental. Já adianto que, infelizmente, eu não vou tratar sobre o número 10 nem sobre o número 12, para que a gente não estique demais esse assunto aí sobre as numerações e possa seguir para frente, ok? Mas hoje a gente vai estar falando sobre esse número 3 e o número 7. Então vamos conhecer um pouco melhor sobre o número 3. O número 3, ele é óbvio, é um número divino, um número de Deus, tá? Lá em Isaías 6, versos 3, aqui eu estou colocando, vou colocar algumas referências bíblicas para a gente não ter que ficar ali esticando, deixando um vídeo muito longo. Então, infelizmente, muitos textos bíblicos eu não vou poder trazer para vocês. Mas, como diz, santo, santo, santo. Tanto em Isaías quanto em Apocalipse a gente vai ver esse nome santo sendo falado por 3 vezes. E o motivo é exatamente esse, porque é um número divino, ok?
Nos holocaustos eram oferecidos 3/10 de flor de farinha. Seguindo o mesmo critério, Jesus menciona 3 medidas de farinha. Então a gente vai começando a se relacionar aí com esse número 3, vendo que ele sempre tem uma questão muito divina para a nossa vida, para nos apresentar biblicamente. E 3 também é uma plenitude divina. Assim, Deus é amor, é espírito e luz. Talvez o que você mais conhece, se relaciona, é com Deus é espírito, né? Mas não é só isso. Deus é amor, é espírito e luz. Três situações aí. Então, 1 João 4,8 que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos diz o quê? Que nós devemos andar em amor, ok? Isso é um mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Deus é espírito. O importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, devemos andar em espírito, sim, devemos ter comunhão com o Espírito Santo, devemos ter esse relacionamento mais forte com o Espírito Santo, para que nós possamos, de fato, ser assim como Deus também está em espírito. Por último, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por isso devemos andar como filhos da luz. Então aqui você vê que por 3 situações, Deus é amor, Deus é espírito e Deus é luz. Falando aí breve sobre filhos da luz, nós devemos ser sempre sim luz, devemos ser sal, devemos ser luz por onde estivermos andando, pelas pessoas com quem nós nos relacionamos, devemos ser a luz no meio das trevas. Não podemos ser aquele candeeiro apagado, devemos ser luz. Por isso que Paulo vem e descreve, né? Não apagueis o espírito que é em vocês. Olha que ele faz aí uma certa similaridade com a questão da luz, não apagueis, para você ficar aceso. Então nós entendemos assim 3 plenitudes divinas de Deus, e a gente vai vendo que o 3 sempre traz essa questão. E esse 3 em nós, há 3 níveis de relacionamento de Deus Pai com o crente, com o cristão, com aquela pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ok? Efésios 4,6 vai dizer sobre todos e por todos e em todos. Veja que Paulo descreve em 3 maneiras: sobre todos, por todos, em todos. Sobre todos, como no Salmo 91, a sombra do Onipotente. Por todos é Deus ao nosso lado, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos é o Pai habitando dentro de nós, como Emmanuel. Então, mais uma vez, nós vemos o 3 aí se relacionando com agora conosco. E um número presente também nos tipos da Bíblia, tá certo? É um número muito presente. Então, 3 eram as divisões no tabernáculo e no templo. O pátio, lugar santo, lugar santíssimo, conhecido Santo dos Santos. 3 é a obra de Deus nos 3 primeiros livros da Bíblia. Em Gênesis, o Pai, Deus, dá vida. Em Êxodo, Jesus liberta, o Filho vem e nos liberta. Em Levítico, o Espírito Santo nos ensina a adorar ao Pai. Então a gente vai vendo mais uma vez que sempre essa questão do 3 é um número muito maravilhoso para a gente estar falando. A gente está passeando aí um pouquinho em cima dessas colocações, mas a gente está já conseguindo ver, espero que você esteja conseguindo absorver isso. Como 3 é algo libertador, é algo revelador para nós. E ele sempre está se relacionando tanto a Deus quanto a Jesus, quanto ao Espírito Santo, e todos eles em nós. E também existem 3 grandes festas: a Páscoa, que tipifica a redenção, o Pentecostes, ou primícias, né, que tipifica o nascimento da igreja, e a festa dos tabernáculos, que tipifica o governo de Cristo. Sim, ele virá. Glória a Deus. 3 presentes o número 3 também está presente nos nossos inimigos, nos inimigos dos cristãos, nos inimigos dos filhos de Deus. Olha que interessante. Na plenitude da apostasia, o caminho de Caim, a gente vê isso, onde ele pretendia obter uma justificação sem derramamento de sangue, lá no sacrifício em que Deus se agradou muito mais do sacrifício de Abel do que de Caim. No erro de Balaão, o profeta que serviu por dinheiro, a gente sabe muito bem disso. Na rebelião de Corá,
onde ele buscava ter um acesso a Deus sem Cristo. Aí é uma tipificação de Cristo, mas a gente pode colocar nesse sentido, que ele buscava ter um acesso a Deus em Cristo. Também na plenitude do juízo divino, como está lá em Daniel. Você lembra muito bem da história, creio eu, você conhece muito bem essa história. Então, Deus escreveu Mene, Tekel e Pérez. O Mene contou Deus o teu reino e o acabou. O Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. E o Pérez, dividido foi o teu reino e entregue. Bem interessante isso, né? Também está o 3 na natureza da tentação de Eva, que veio sobre a cobiça da carne, onde o fruto era bom ao paladar, a cobiça dos olhos, onde o fruto era atraente aos olhos, e a cobiça da ostentação, onde o fruto era desejável para obter o discernimento. E por fim, aí esse 3 na presença dos inimigos, também nos inimigos do homem, que é aquilo onde a gente luta, com aquilo que a gente luta diariamente, que é o mundanismo que a gente conhece hoje, onde se opõe ao Deus Pai, a carne, nossa carnalidade, onde se opõe ao Deus Espírito, e o diabo, que se opõe ao Deus Filho. Afinal, né, se o diabo tentou Jesus, ele continua a nos tentar até hoje. Ele continua ali a batalhar contra nós até hoje, trazendo o quê? Trazendo o mundo e trazendo a carne, para que nós possamos nos opor a Deus e nos opor ao Espírito Santo. E isso é uma coisa que nós vamos ver, estamos vendo e vamos ver cada vez mais presentes, cada vez mais conforme vamos chegando aí na marca da besta, na tribulação, da grande tribulação, enfim, no fim dos tempos. Cada vez mais nós estamos vendo o quê? Exatamente esse ponto final aí, que é a questão dos 3 inimigos do homem, que é o mundo, a carnalidade, a carne e o diabo. A gente vê cada vez mais um mundo sendo mundano, sim, cada vez mais uma carnalidade sobressaindo, onde as pessoas muitas vezes até criam as suas próprias religiões, né? Como Timóteo diz, que as pessoas sentiriam comichões, buscariam ali os seus próprios homens, que falariam coisas que eles se agradariam muito mais, e o diabo que se opõe a Deus Filho e está ali o tempo todo nos trazendo coisas boas, coisas novas. Então nós vemos nesse momento essas situações. Mas o 3 também está no nosso crescimento espiritual, necessidade e obrigação, tá certo? Então a natureza humana ali com relação ao tabernáculo, a gente pode assimilar e pode colocar que o espírito é o santo dos santos, a alma é o lugar santo e o corpo é o pátio, tá certo? E também para um crescimento espiritual, a gente vê isso o 3 3 vezes nas grandes dons da graça de Deus, que é a fé, a esperança e o amor. A fé se relacionando com o Espírito Santo, a esperança se relacionando com Jesus e o amor se relacionando com o Pai. Então a gente vai vendo que realmente esse número 3 é um número muito bom, muito bom. Aliás, né, Romanos 5, do verso 1 ao 5, Paulo coloca 3 degraus entre essas virtudes: tribulação, perseverança e caráter aprovado. A gente então vai vendo que mais novamente, o número 3 sendo colocado de uma forma sempre divina, de uma forma onde você sempre vai alcançar a relação plena com o Pai, a relação plena com Deus. Quando nós alcançamos esse entendimento desse número 3 e o que ele pode nos acrescentar espiritualmente, então nós conseguimos ter uma melhoria de acesso ao Pai, ok? E ainda assim, teríamos muito mais para falar sobre esse número 3, tem muito mais coisa, a Bíblia apresenta muitos mais detalhes sobre isso, muito mais coisas que vão se apresentando ali sobre o número 3, mas infelizmente, como eu disse, para não ficar um vídeo ali tão extenso, tão cansativo, então a intenção é fazer com que você receba desse número 3 esse entendimento e possa caminhar para frente, tá certo? Que ele é importante sobre o que foi dito para que a gente consiga caminhar para frente e ter um melhor entendimento sobre todas essas coisas, sobre o que virá, sobre o que está acontecendo, porque a gente vai enxergando tudo isso. Que mais uma vez você possa com isso ter recebido coisas novas ou até ter se sentido com mais vontade de aprender mais sobre isso, tá bem? Mas para finalizar, eu queria só deixar um último ponto sobre esse número 3, bem interessante,
porque é relacionado com as alianças. Olha só como o número 3 também está debaixo da relação com as alianças de Deus feita com os homens. É claro que a gente vê a primeira aliança, a aliança da criação, que foi feita entre Deus e Adão. A segunda aliança é uma aliança muito mais voltada para a humanidade, que é a aliança com Noé. Se a gente observar, a aliança de Noé não é ainda uma aliança da promessa dos filhos de Deus, é uma aliança com a humanidade. Isso muito se explica o porquê que Deus vai falar que o sol nasce para o justo e para o injusto, porque Deus está debaixo de um princípio. Qual o princípio? Esse princípio que ele criou na aliança, onde ele diz, olha, se você for uma pessoa que faz a minha vontade, então eu vou te abençoar, tá? Isso muito se explica, né, sobre esse ponto. Daí vem as 3 alianças que eu digo que são as alianças dos filhos de Deus, tá? A primeira aliança, você sabe bem, é a aliança de Abraão, a aliança com Abraão. A gente pode tipificar essa aliança com o próprio Pai, com Deus, porque é a aliança da fé, a aliança do futuro glorioso, da promessa, e é uma aliança da fé. A segunda aliança é a aliança de Isaac. Sim, a aliança do filho, a aliança do sacrifício. Aliás, Isaac ele tipifica muito bem, né, a questão de Jesus Cristo, porque você sabe muito bem quando ele vai com o pai dele, com Abraão, ali no monte para ser sacrificado, ele em momento nenhum ele questiona o pai dele. Aliás, ele só faz aquele questionamento, né? Pai, a gente está com tudo aqui, mas cadê o cordeiro do sacrifício? E Abraão fala, olha, Deus vai prover, Deus proverá. Então, mas Isaac foi um filho obediente. Isaac em momento nenhum saiu correndo, em momento nenhum falou, não quero saber disso. Não, muito pelo contrário, né? Isaac continuou, Isaac até, aí é entendimento meu, tá bem? Isaac até foi, também aceitou aquele tipo de sacrifício, porque senão ele poderia ter sido contrário ao pai, falado, você não vai me matar, vou correr daqui, isso poderia acontecer. Então o Isaac ele tipifica a aliança do filho, do sacrifício. E o Jacó, Israel, é a terceira aliança, que é a aliança da promessa, a aliança realmente onde a gente vê Jacó, Israel, tendo as 12 tribos, e ali realmente começa a se relacionar muito mais. Para quem conhece um pouquinho mais, está um pouquinho mais relacionado com a questão das 2 casas, né, de Israel, sabe muito bem onde está esse papel da igreja, onde está o papel dos filhos de Deus. Então eu coloco nesse ponto do 3, mais uma vez, para a gente ver essas 3 alianças. A aliança de Abraão, a aliança da fé, a aliança com o pai, a aliança de Isaac, a aliança do filho, do sacrifício, e a aliança de Jacó, Israel, a aliança da promessa. Ok? Então, para mim, esse também é um ponto super importante para a gente levar em consideração. E caminhando para frente, então, a gente vai chegar no número 7, o último número ao qual nós vamos comentar, que é o número perfeito. O número 7 é um número perfeito. Aliás, esse realmente não vai dar para tratar na sua plenitude, também, porque teria muita coisa para se tratar, mas vamos pontuar alguns pontos aí muito importantes sobre esse número 7. Então, o 7 ele é a soma do 3, Deus perfeito, divindade, com 4, que é a totalidade da criação. Por isso é um número perfeito, tá? Ele indica o máximo da perfeição. Além dele, não existe perfeição. Ele tem grande quantidade de totalidade, enquanto o 3 é o número da perfeição de Deus, o 7 é a perfeição da sua ação na história, no tempo e na igreja. Olha que super interessante. E ele também, esse número 7, indica séries completas, como no Apocalipse, né? 7 cartas, 7 selos, 7 cabeças, o cordeiro imolado que recebe 7 dons. E é importante ver que no Apocalipse aparece a metade de 7. Lembra? 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio a grande tribulação. E que às vezes se diz que num tempo, 2 tempos, meio tempo, sempre relacionando ali com 3 anos e meio. Também pode se relacionar com 42 meses ou é igual a 1.260 dias. Sempre vai dar no final um múltiplo de 7. Lembra que sempre essas numerações, quando você tem múltiplos, ou até no caso ali da Kabbalah, ela usa muita soma, mas quando na Bíblia você pode usar os múltiplos e vai chegar sempre num número inicial, no caso aqui o 7, como a gente está tratando, então vai estar relacionando muito com isso.
Por isso que muito se explica, mais uma vez falando, Apocalipse, muitos dos seus números, eu diria todos os seus números têm muito a ver com isso que a gente está aplicando aqui de estudo, com essa questão dos números, tá? Mais do que mostrar uma literalidade, e eu digo que algumas coisas do Apocalipse nem são literais, como duas testemunhas, 144 mil que aparecem, muito mais do que mostrar uma literalidade, o Apocalipse, até por ser um livro muito profético, ele muito mais tenta trazer relacionado exatamente a isso, ao que os números representam, ao que os números direcionam, aos caminhos destes números. Tá certo? Tá ok? Então é o tempo que é controlado por Deus mencionado em Daniel, onde será o reino de Cristo para entrar neles. Então nós temos que ter esse compromisso. E Enoque, o sétimo depois de Adão, foi trasladado. Depois que Noé entrou na arca, houve ainda 7 dias de tolerância, de graça. Isso você pode acompanhar lá em Gênesis 5:24. Mas a gente não vai falar sobre essa questão, sobre essa tolerância, tá certo? O interessante é que o sábado, né, isso está bem claro, acho para você, é o 7º dia e foi santificado. Deus fez a criação toda em 7 dias. No 7º dia ele descansou. As festas do Pentecoste acontecem de 7 vezes, 7 dias depois da Páscoa. Cada 7º ano é sabático. E depois de 7 vezes 7 vem o ano do jubileu. E não se deve perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7. Então a gente vê que esse número perfeito está relacionado a coisas muito interessantes, coisas muito importantes para nós. Porém, o que as crenças tentam incluir aí para a gente? Bem, ele diz, segundo as crenças, que o 7 é uma totalidade, a perfeição, consciência, intuição, espiritualidade e a vontade. Na numerologia, ele indica busca pela aprendizagem e pela perfeição. Você vê que ele faz, de fato, uma certa relação com o número da perfeição, mas sempre vai levar um pouco mais para o lado humano, tá? O lado, mesmo que seja espiritual, mas muito mais do humano. Segundo o grego Hipócrates, o número 7, pelas suas virtudes escondidas, mantém no ser todas as coisas, dá vida e movimento, influencia até os seres celestiais. Mais uma vez, você vê que é quase que dizendo que o homem, através desse número, controla todas as coisas. Tá? Na tradição hindu, atribui ao Sol de 7 raios, sendo que 6 correspondem em direções do espaço e o 7º é o centro. Então, ou seja, esse número é a síntese, assim como no arco-íris a 7ª cor é o branco, que também é a síntese das demais cores. Então, isso é o que eles creem. Mas vamos lá falar sobre o que de fato é o 7. O que ele representa? Sim, ele representa bastante coisa para nós. Tá? Então, o sangue que tinha que ser aspergido 7 vezes, que significa a redenção perfeita, o sábado, ao 7º dia, simbolizando o perfeito descanso que Deus nos oferece, teremos, se Deus quiser, assim nós cremos. Durante a festa dos pães asmos, havia uma oferta de holocausto feita por 7 dias, simbolizando a perfeita consagração. A festa dos tabernáculos durava 7 dias, simbolizando a perfeita glória. A luta contra Jericó foi de 7 sacerdotes, usando 7 trombetas, marchando 7 dias, sempre relacionando 7, isso simbolizando a perfeita vitória. Tá? Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, entendido como perfeita purificação, e Jó teve 7 filhas depois da sua tribulação, simbolizando a perfeita bênção. A gente vai lembrar que Jó teve 3 filhos, tá? Depois da sua tribulação, depois que ele passou tudo que ele passou, é interessante, né? Porque Jó tinha 10 filhos, aos quais morreram. Você conhece a história, né? O Satanás foi lá, conversou com Deus e Deus fez aquela liberação, vamos assim já dizer, permissão para que Satanás afligisse a vida de Jó. Os 10 filhos de Jó morreram. Depois que se recuperou, depois que passou todo aquele tempo e Jó finalmente falou, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu o conhecia de falar, agora eu conheço verdadeiramente. É interessante porque a gente vê que Jó, segundo a palavra, recuperou tudo. Recuperou suas terras, recuperou seus bens, recuperou tudo que ele tinha, ele recuperou. E ele teve somente 10 filhos no total, 3 homens, 7 mulheres.
Ou seja, aliás, ele não só recuperou, mas ele teve tudo em dobro. Apenas a questão da paternidade que não. Ele teve a mesma quantidade. Mas é interessante a gente lembrar que a palavra nos diz o seguinte, que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então eu compreendo que Jó teve sim a sua paternidade em dobro. 10 filhos que não estavam mais com ele, estavam com o Senhor, e outros 10 que realmente tiveram ali a sua vida posterior da tribulação de Jó. Tá? Caminhando, Jacó serviu Labão por 7 anos, no Egito houve 7 anos de abundância e 7 de fome. O candelabro tinha 7 lâmpadas. Jesus falou 7 palavras na cruz. Havia 7 diáconos na igreja primitiva. São 7 parábolas do reino em Mateus 13. Muito interessante, tá? Porque eu vou aplicar muito em breve, continuando esse estudo, falando sobre as 7 cartas das igrejas em Apocalipse, e ele vai se relacionar com esse Mateus 13 um pouquinho, a gente vai fazer essa relação. São 7 as festas que havia em Israel e também 7 igrejas de Apocalipse, acabei de falar, né? E nele existe muito grupo, nesse número 7. 7 Espíritos de Deus, 7 candelabros, 7 lâmpadas, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 pragas e 7 taças. Então, a gente vê mais uma vez que o número 7 é um número muito completo, é um número perfeito. E ele tanto relaciona como algo perfeito para Deus, quanto até perfeito para juízo, eu poderia assim dizer e retratar para nós. E o que esse número 7 fora da Bíblia diz? Na filosofia, então, as 7 palavras gregas que descrevem as nossas 7 idades: infância, menino ou menina, puberdade, juventude, adulto, decadência e velhice. As 7 maravilhas no mundo antigo, hoje ainda tem, né? Ainda tem essa relação de se dizer as 7 maravilhas do mundo, mas antigamente era muito mais, uma coisa muito mais força. Na química, o número 7 está presente na quantidade de elementos, que são da esquerda para a direita, ali o mônada, diada, e aí por aí vai, tá certo? E cada elemento tinha uma linha que corresponde com o mesmo elemento da outra linha. Então se liga no outro. E nas cores e na música também o número 7 está ali. As cores são causadas pela vibração da luz e é exatamente 7 cores que se correspondem a 7 notas musicais. Então a gente vai vendo mais uma vez como o número 7 tem muita relação e é muito bacana. Além disso, tá? Além disso, na estátua de Nabucodonosor, os 3 primeiros metais estão à esquerda, estando, portanto, em oposição governamental a Deus, enquanto o ferro, como elemento neutro, corresponde ao quarto poder, o religioso, que por sua vez é anticristão. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão, um pouco mais sobre a religião, e a gente vai trazer um pouco mais sobre esse estudo, tá bem? Plenitude ou perfeição espiritual, que a gente vai falar. Então a presença do número 7 realmente é uma coisa muito impressionante, como eu disse lá no começo. É algo que retrata demais todas essas questões dos números da Bíblia, como Deus trata esse número 7 de uma forma tão perfeita. E ele pode indicar, como eu falei, tanto a totalidade do bem como do mal. Tá? É uma totalidade, é uma perfeição, mas é também uma totalidade esse número 7. E a gente vê que Maria Madalena possuía 7 demônios. Então ela era vítima de uma total possessão satânica. Em muitos casos, o 7 também indica um número máximo, o limite não um número real. Então, 7 homens tiveram uma mesma mulher, como está lá em Mateus 22. 7 mulheres que uniram-se a um só homem, como em Isaías 4. E lamenta-se uma mãe de 7 filhos, como Jeremias descreve no capítulo 15. E a nora de Ruth, que vale mais que 7 filhos, Ruth 4. Então, a gente vê que tanto o bem quanto o mal, também quando vai se relacionar com uma totalidade, ele acaba sendo vinculado muito ao número 7, sempre expressando, sempre trazendo esse número 7 na sua expressão. E só passando mais uma vez para ver, no catolicismo nós temos 7 sacramentos, está aí descrito para você poder ler, as fases da lua que mudam a cada 7 dias, os nossos antepassados reconheciam 7 astros, temos, como eu já disse, 7 notas musicais e ainda por cima
7 são as cores do arco-íris, 7 são as vezes que a palavra aliança aparece quando Deus faz aliança com Noé. Lembra que eu falei aliança com a humanidade? É uma totalidade, é uma perfeição de Deus. E é bem interessante, se você for lá em Gênesis, você vai ver que realmente são 7 vezes que Deus usa essa palavra aliança. 7 é o dia do descanso de Deus, né? O seu milênio. 7 foram os anos da abundância no Egito, como já foi falado. 7 é o ano sabático da terra. 7 anos se levantou para construir o templo de Salomão. E 7, quantidade de mergulhos de Naamã. Algumas coisas aqui serão repetitivas, mas para a gente lembrar. E ainda, se você não concorda que os números têm importância, eu creio que se você pegou todos os vídeos até aqui, não tá meio difícil você não relacionar com isso. Mais uma vez, 7 são os Espíritos de Deus, 7 são os números da igreja a qual são enviadas cartas, e ali 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, e por aí vai. O número é muito importante mesmo. Esse número 7 é um número que eu acho que deixa totalmente sem forma alguma da gente refutar alguma coisa quanto à importância dos números biblicamente, dos caminhos e direções que eles nos trazem, nos dão. Bom, eu poderia parar, mas ainda tem algumas coisinhas para a gente falar sobre esse número 7. Mais uma vez, 7 dias na semana, 7 animais que entraram na arca, 7 lâmpadas para o candeeiro, 7 vezes que o sangue era aspergido, 7 vezes que se aspergiu o óleo, 7 sábados, 7 dias de festa, 7 foi o tempo que Miriam ficou fora do acampamento, 7 dias, né? 7 anos era o tempo em que credores eram libertos de serem servos, e aí eu estou mostrando para você todas as passagens, tá bem? Para você poder depois aí seguir e buscar, se você quiser, para você procurar, para você dar uma lida. Enfim, porque como eu disse, se a gente fosse ler todas as passagens aí, a gente levaria uma infinidade de tempo. Continuando, 7 sacerdotes e 7 trombetas, 7 dias por 7 vezes Jericó foi rodeada, 7 vezes ao dia de louvor a Deus, Salmo 119, 7 diáconos. E se porventura você não ainda entendeu da importância desses números, se até aqui não deu para você ser convencido e você se diz ainda ser um cristão, eu te indico você abandonar essa religião, porque aí vai ficar bem difícil mesmo para você conseguir enxergar muitas realidades, para você ter muitas libertações na sua vida, para você ter revelações de Deus, tá certo? Mas eu creio que você, pelo menos aqui, está acreditando realmente do que eu estou dizendo. Para finalizar, para a gente já caminhar para o final, eu queria trazer aqui um testemunho, tá? Um testemunho muito interessante que até prova para a gente que uma evangelização, alguém crer em Deus, não é necessária muita coisa. Eu não estou dizendo que somente isso seja somente isso. Eu sei que Deus não está numa caixinha e Ele tem as várias formas de se trabalhar, mas é para a gente ver como muita coisa é possível, tá? Como a gente não precisa de muito. Então, não sei se você conhece, mas o Ivan Panin era um russo que morava lá nos Estados Unidos. Ele era um matemático brilhante e ele era muito conhecedor e fluente em hebraico e grego, tá? E ele era um agnóstico. Ele tinha essa questão com ele, tá bem? Ele conhecia o hebraico e o grego, para você entender, porque ele era um estudioso, ele gostava de estudar muitas coisas. Então, não é que inicialmente ele queria conhecer a Bíblia para entendê-la, mas ele simplesmente gostava do hebraico e do grego, tá bem? Bom, a história conta que então o Ivan Panin resolveu ler o Antigo Testamento no seu original, tá? No hebraico. Então tudo que eu vou dizer aqui sobre esse testemunho lembra que é no hebraico, tá? Então ele tropeçou no que se crê ser a prova matemática de que Deus existiria, ou melhor, né? Existe. Então, só para a gente entender essa matemática aí do hebraico, o alfabeto hebraico consiste em 22 cartas com 5 finais adicionados para fazer 3 séries de 9, ou 27 letras ao todo. Cada letra tem um número atribuído a si. Portanto, quando uma palavra, uma sentença ou capítulo é escrito nessa língua, do hebraico, ela também carrega um valor numérico, sim. É mais ou menos para você aqui, caso você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, é como se a gente pegasse o nosso alfabeto e colocasse o A valendo 1, o B valendo 2, o C valendo 3 e por aí vai, tá? Então esses números têm uma codificação espiritual.
Sim, com certeza. Então, mais uma vez, bem importante, tá? O que acontece muito, é por isso que muitas vezes é importante a gente, muitas coisas, aliás, né, se revelam através do hebraico, porque é ali que tem muito mais revelação. E quando isso é desvendado, diferentes valores espirituais são revelados para cada palavra, ditado ou nome. E observando e estudando a Bíblia, você, eu, nós, a gente vai poder ficar espantado na quantidade de 7 que existe. Então, com isso, o Ivan Panin, ele começou a ler João 1:1 no grego, ele também depois fez isso, tá? Onde diz lá, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui está em português, lembrando que ele fez isso na língua grega, para o João 1:1. E ele achou curioso que o fato do artigo, do o, preceder a palavra Deus no caso e não no outro. Ele achou bem interessante isso, porque ele tinha esse conhecimento do grego. Ele falou, por que aqui o o precede e por que aqui não? Bom, ele começou a examinar o texto e ele viu que havia um relacionamento numérico. Aí ele começou a fazer aquela questão da numeração. Então ele foi estudar a Bíblia tanto no original hebraico quanto no grego. E aí a gente faz uma ressalva lembrando que na língua original, grego e hebraico, não existem símbolos separados para números. Por isso as próprias letras eram usadas para indicar os números, ok? E o valor numérico de cada palavra é a soma total de suas letras. No fim de tudo, o que o Panin descreveu, isso ele até colocou num jornal ao qual ele escrevia, ele colocou o seguinte, abre aspas, se a lógica humana vale alguma coisa, nós somos simplesmente levados à conclusão de que, se os fatos por mim apresentados são verdadeiros, o homem nunca poderia ter feito isso. Devemos assumir que um poder mais alto do que o homem conduziu os escritores de tal maneira que, sabendo ou não, eles fizeram isso e o grande Deus os inspirou a fazer isso. Fecha aspas. Então você vê que um agnóstico, então finalmente chegou à revelação de quem era Deus apenas por estudar valores numéricos, números. De que forma ele foi evangelizado? No João 1:1 e no Gênesis. No Gênesis, no princípio de todas as coisas, tá? Então, ou seja, uma coisa bem simples, mas que fez a grande revelação para ele. Qual foi essa grande revelação? Que o Ivan Panin então finalmente descobriu? Mais uma vez, ele leu lá no original hebraico, né? Ele leu, no princípio criou Deus os céus e a terra. E com isso, ele estudando as matemáticas das letras, ele desvendou sobre esse versículo o seguinte, que este versículo continha 7 palavras. As 7 palavras continham 28 letras. Olha o múltiplo de 7. As palavras Deus, céus e terra têm 14 letras. As demais contêm valor numérico de 14. Olha que muito interessante. O valor numérico de cada uma das 7 palavras deste versículo é 1393. A primeira letra da primeira palavra e a última letra da terceira palavra somam 42. A primeira letra da quarta palavra e a última letra da sétima palavra somam 91. E o restante fica um valor numérico de 1260. Então você vê que com esse Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele descobriu em cima de um único versículo-chave, ele descobriu uma infinidade de múltiplos de 7. Interessante que, como ele mesmo descreveu depois no jornal, não havia como um homem fazer uma coisa tão perfeita como essa. Não havia como um ser humano criar uma forma onde tudo se encaixasse, porque a realidade é que nada sobrava. Quando ele fazia matemática, quando ele começava a fazer um múltiplo, como no caso desse item 3, né, as palavras Deus, céus e terra, tem 14 letras, o que sobrou também tinha um valor numérico de múltiplo de 7. Por isso ele foi desvendando. É lógico, ele desvendou outras coisas. Por exemplo, ele desvendou numericamente sobre Mateus, a genealogia de Jesus. É muito interessante também. Tá? Estude isso, procure saber sobre isso também. Você vai ver que ali também o 7 está muito representado. Por fim, então, ele novamente não tinha como não se render ao Deus Criador de todas as coisas. Tá? E aqui eu termino essa série da numeração, agradeço você, peço e espero
que você possa ter gostado, que você queira estudar mais sobre essa questão da numeração, porque com certeza ela vai te trazer revelações surpreendentes. Tá bem? A você, meu muito obrigado. E eu espero que você, mais uma vez, acompanhe essa série, que você esteja conosco, para que a gente possa caminhar para frente. E aí, você gostou do vídeo? Gostou do que foi apresentado? Compreendeu certinho? Ficou alguma dúvida? Ou por acaso você está discordando? Bom, eu espero que nos seus comentários você possa expressar, se quiser também. Por fim, eu te agradeço se você acompanhou principalmente todos os vídeos que se relacionam a números. Mas se você está acompanhando essa sequência, continua com a gente. Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho mais, a gente vai aplicar entendimento sobre algumas outras questões, sobre como o mundo entende, compreende certas coisas, o que o mundo crê não só no mundo físico, não só no aspecto físico, mas espiritual, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa chegar ao nosso tempo de hoje e assim compreender por que as coisas de hoje estão acontecendo, por que as de ontem aconteceram e por que as de amanhã virão, assim chegando na fatídica marca da besta. Tá bom? Então fica comigo, acompanha os próximos vídeos e eu te espero lá. Até mais!